Você fala um pouco de venture capital e um pouco de aceleração. E aí, assim, tem aquele cara em casa que está acostumado com esse tipo de jargão, tem aquele que não está. Então, queria que você desse uma explicada para o cara qual é a diferença entre aceleradora e venture capital, essencialmente. Legal, assim. legal. Cara, tem uma diferença bem gritante, assim, porque venture capital a gente está falando de uma classe de ativos, né, financeiro. É capital de risco que você vai investir numa companhia que está nascente, que de maior ou de menor tamanho já chegou lá, que tem uma hipótese a ser provada. Então, eu acho que este produto tem potencial de atingir tal mercado e tem potencial de ficar gigante a ponto de você, investidor, retornar muitas vezes, e aí você tem exits isolados de 50, 100 vezes o investimento, o seu capital investido. Então, é um investimento altamente ilíquido, porque você não pode falar assim, essa startup não está indo bem, deixa eu tirar meu dinheirinho daqui. Não existe isso. Você está casado lá, você está no capital social da companhia. E aí, dentro de Venture Capital, você tem uma esteira de rodadas de investimento. Então, a gente escuta muito falar na mídia, isso aqui é uma série A, isso aqui é uma série B, isso aqui é um investimento... Seed, pré-seed. Pré-seed, etc. E para narrar um pouco dessa escala rápida... um pré-seed, seed, série A, série B, né? Exato. Então, para você entender um pouco, quando você começa uma empresa, você ou vai com capital próprio, você juntou lá seu dinheirinho, você vendeu seu Maré Turbo, você fez qualquer coisa do tipo. Eu vender Maré Turbo também, você convenceu a sua mãe que a sua ideia maluca era uma ideia. Merece o dinheiro. Exato. Então, assim, você começa ou com a sua grana ou com o que a gente chama de friends, family and fools, que são as pessoas que acreditam na tua ideia do começo, porque você não tem muita coisa. E aí é o suficiente para você começar a validar a hipótese, você vai lá colocar um produto mínimo viável na rua, você vai lá falar com milhares de usuários, toda aquela coisa que quem é de produto já está super a par, né? E aí, à medida que você vai começando a falar, bom, aqui eu tenho uma solução que pode endereçar esse problema, aqui eu posso ter um jogo aqui nesse mercado e tal, você precisa, como o seu ticket ainda é baixo ou você tem poucos clientes, a sua oferta não está tão requintada e tudo mais, você precisa comprar tempo e essa compra de tempo ela é com dinheiro. Você pega dinheiro dos outros e coloca os outros no capital social da sua empresa para crescer numa velocidade maior a que você teria só com sua própria grana. E aí é que você pode entrar no universo de Venture Capital e bem no começo estavam ainda o modelo de aceleradora está um pouco mais desafiado no Brasil, no mundo, na verdade, depois de um tempo. Foi um pouco desconstruído, assim. Exato. Com a vinda dos VCs, né? Então, o mercado de aceleradora, lá em 2016, 2017, quando eu entrei na então Aceleratec, depois Ace, era um deal meio padrão à la Y Combinator, que é a maior referência disso nos Estados Unidos, que era o deal da Ace e dos outros players também era R$150 mil, mais um programa de aceleração, 3 meses, 6 meses, às vezes mais. Mentoria, estrutura. A gente botava bastante mão na massa para ajudar e tal. Conexão com cliente, com corporate, etc. Por 10% do cap table, do capital social. E aí você entrava na companhia assim e era um bom deal lá em 2016, 2017. Só que à medida que começou a ter mais e mais recurso em venture capital e o mercado até começou a amadurecer, então essas coisas mais básicas que a gente dava para as startups começou a perder valor percebido, a gente começou a ver companhias levantando 500 mil, levantando 1 milhão. Então, a gente começou a ver o estágio de seed e pré-seed um pouco mais funded, assim. Então, agora, o pré-seed e seed tem N distinções que são adotadas. Para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Pré-série A é quando você emite uma classe de ações. Você deixa de ser mútuo conversível qualquer outro contrato e você entra literalmente no capital social, não é uma dívida. Então, até a série A... O mútuo conversível, para quem não sabe, é um contrato de dívida convertido em ações em algum momento. E que, raramente você vai te cobrar a dívida. Ele está apostando que ele vai converter. Sim. Então, você tem o SAFE, você tem outros instrumentos e tal para você entrar. E aí, depois tem o SEED, tem a série A, que é quando você já começa a ter uma atração, você já começa a ter um time e usando o Reid Hoffman, que era do LinkedIn, ainda... ele fala que você começa com
tribo, e aí você vai evoluindo em número de pessoas até uma cidade, né? Em número de funcionários. Então você ainda está sei lá, 10, 12, 20 funcionários, você ainda está pequeno. Aí você levanta uma série A e você cresce. Então aí você cresce, vai contratando um monte e tal. Uns 20, 10, 15 milhões ali. Exato. Mas, de novo, série A começou a variar muito também o ticket. Então, em 2021, a Keitech levantou 50 milhões de dólares naquela que foi a maior série A de fintech na América Latina. É muito improvável de você levantar uma série A de 50 milhões de dólares. É uma coisa meio outlier. Assim. Geralmente era 10, 15 milhões de dólares nos Estados Unidos e às vezes até considerados reais há algum tempo atrás aqui no Brasil. Ali no período pós-pandemia, o mercado estava hipercapitalizado, estava rolando muito. Aí a gente está falando de um período específico que é um outlier do mercado, né? Deu a louca no gerente, basicamente. Assim, começou a ficar dinheiro muito barato, então as taxas de juros Brasil, Estados Unidos baixas. Venture Capital com muito fundo captado. E a gente tinha players grandes tipo SoftBank, o Tiger e etc. Riverwood. Isso, colocando muito dinheiro. E aí quando você vê um fundo de growth stage, que é a série F, ele está antecipando, ele está fazendo a série C. Aí o fundo que estava fazendo a série C, antecipa e vai fazer a série B. E ele vai fazendo mais cara. Aí o fundo que faz a série B, antecipa e faz a série A. O fundo que faz a série A vai para o seed. E aí toda a cadeia de Venture Capital começou a ser olhada com uma ótica mais de não posso perder esse deal. E aí os valuations, os múltiplos de valor, mediante receita, ou número de usuários ou qualquer outra métrica, começaram a ficar muito esticados. Só que a gente percebe que eles estão muito esticados agora. Na época era, vou pagar 50 vezes receita, esse cara é bonitinho, toma aqui meu dinheiro. Porque você tinha muito FOMO muito alto também e dinheiro muito líquido no mercado.